Olá, doutor. Olá, doutora. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso projeto Direito Trabalhista Solidário, a primeira aula. Lembrem, o nosso projeto é Eu Vou Ajudar Você, que é advogado ou advogada iniciante, a construir uma trajetória profissional, passar um pouco da minha experiência, tanto como advogado quanto como juiz, e você, qualquer valor que você receber com base nessas informações, você vai doar 20% para famílias carentes, pessoas necessitadas e tudo, instituições de caridade, ONGs e tudo. O importante é a doação para que nós juntos ajudemos a maior quantidade possível de pessoas, tá certo? Principalmente nesse período tão triste que nós estamos vivendo na pandemia, muita gente passando necessidade, ok? Então vamos lá. A nossa primeira aula, ela vai ser direcionada mais para advogados e advogadas que trabalham com parte autora, reclamante. Claro que a gente vai falar também para advogados e advogadas que trabalham com empregadoras, empresas, reclamados, reclamadas, né? Mas logo no início, como nós vamos fazer um passeio pelo processo do trabalho, né? Principalmente na fase de conhecimento, o nosso curso, na verdade, é na fase de conhecimento, ok? Para que você, desde a petição inicial, possa chegar até o Supremo Tribunal Federal, e você que é advogado aqui da parte reclamada, desde a contestação até também possivelmente um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Mas essa trajetória, esse caminho, eu preciso também da ajuda de vocês, ok? Vou dar sugestões, vocês podem acatar ou não, porque o direito é belo por isso, porque é questão de entendimento. Em determinados fatos eu vou dar um enquadramento jurídico, em determinado entendimento, uma consequência jurídica, e você pode dar outro. Isso é perfeitamente possível, é muito normal isso. Você que é advogado e advogada sabe disso, tá? Mas você que é advogado experiente, quer participar também, fique à vontade. É claro que o curso ele não é só para advogados iniciantes, não. É para advogados experientes também, porque hoje nós estamos, por exemplo, fazendo audiências telepresenciais, certo? Nós estamos em período de pandemia e às vezes o advogado pode ser muito experiente em audiências presenciais, mas não na telepresencial. E nós vamos, quando chegar o momento, nós vamos tratar das resoluções do CNJ, dos atos, por exemplo, do TRT aqui 5, que regulamentam essa questão, certo? Então, vamos lá. Eu, às vezes, vou dar uma opinião como magistrado e outras vezes como advogado de reclamante, como advogado de reclamada, ok? Mas já adianto para vocês que nessas três posições, sempre nós vamos ter que tratar com fatos reais, com a verdade, certo? Eu, como juiz, eu procuro instruir o processo e vou atrás da verdade. Ouço as partes, testemunhas posso expedir ofício e tudo, às vezes para plano de saúde, dependendo dos fatos controvertidos, ok? Então, já a primeira sugestão, boa fé processual sempre. Não importa se você seja advogado de reclamante, não importa se seja de reclamado. Se você for advogado ou advogada de reclamante, nunca invente fatos, nunca faça isso. Como é que você vai saber disso? Entrevistando o seu cliente. Entrevistando o seu cliente, você vai saber de toda a vida funcional dele, certo? E a partir dessas entrevistas, você vai extrair os fatos jurídicos, ou seja, aqueles que têm uma consequência jurídica, e você vai elaborar a sua primeira peça, que é a petição inicial. E você, advogado de reclamada,
também vai extrair os fatos, os acontecimentos daquele empregado ou ex-empregado, onde está havendo uma ação, que você atualmente vai ser contratado para elaborar uma contestação. Você vai saber do seu cliente se aqueles fatos são verdadeiros ou não, certo? Então você, advogado aqui, nunca invente fatos. E você que é advogado de reclamado aqui, se sabe que aqueles fatos ocorreram e tem consequência jurídica, não tente negar aqueles fatos, porque é o nome de vocês que está em jogo, ok? Tá certo? Então, ainda mais você que é advogado ou advogado iniciante, que você vai logo... Peraí, o juiz vai pegar. O juiz vai pegar. Ele vai instruir o processo, vai ouvir todo mundo, vai fazer tudo, toda a instrução para a verdade aparecer. Ok? Tá certo? Se você for advogado aqui, aquele fato ocorreu, realmente tem uma consequência jurídica, você pode preservar o seu cliente orientando a fazer um acordo. Olha, faça um acordo aqui agora, né? Tem um percentual menor aqui, você pode ganhar lá na frente, aquela coisa assim, entendeu? Mas não tente negar fatos existentes, aqui não crie fatos que não existiram, certo? Agora, para os dois, vocês podem criar teses jurídicas, aí é perfeito. Pode ser sim, normalmente, tá? Em cima de determinados fatos, você criar uma tese jurídica, tranquilo. Tanto que a jurisprudência muda com a criação de teses jurídicas novas criadas pelos advogados, certo? Porque o direito ele não é engessado, vai mudando, vai alterando, ok? Então vamos lá. As primeiras sugestões vão para os advogados que trabalham com parte autora, né? Porque nós vamos trabalhar com fatos jurídicos, ok? Primeiro, criem logo uma planilha para vocês para entrevistas dos clientes de vocês. Em uma das colunas vocês podem colocar assim, todos os pedidos possíveis de competência da Justiça do Trabalho, certo? Todos, sem exceção. Vamos lá. Para ajudar vocês fazem assim, olha. No período de pré-contratação, no período de contratação, durante o vínculo empregatício e no fim do contrato de trabalho. O que é que aconteceu durante tudo isso? Como foi a contratação? Se a TPS foi anotada na data correta? Então, os pedidos que são decorrentes, por exemplo, desses fatos, porque são duas colunas, duas não, são várias colunas, mas duas são assim, uma coluna só de pedidos, férias, 13º, anotação de CTPS, indenização por danos morais, indenização por danos materiais, nulidade de pedido de demissão, né, nulidade de justa causa, reversão da justa causa para dispensa motivada, horas extras, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, intervalo entre a jornada, todos da competência da Justiça do Trabalho. Você vai dizer, mas eu vou ter muito trabalho, mas você só vai ter um. Você só vai fazer uma vez isso aí, isso vai servir para todos os seus clientes, tá? Então, em uma coluna, os pedidos. Na outra coluna, isso fica a critério de vocês, tá? Os fatos. Você pode botar aqui, não importa. Os fatos que embasam esses pedidos. Por exemplo, trabalhou das 22 de um dia às 5 do outro. O pedido adicional noturno, certo? Foi constrangido, humilhado, ofendido pelo superior hierárquico, indenização por danos morais. Então você liga o pedido aos fatos. Por quê? Porque o direito ele é baseado em fatos, só que em fatos jurídicos, aqueles que têm consequência jurídica, tá certo? Então você vai fazer isso. Em uma outra coluna você vai colocar a legislação que embasa isso aí. Por exemplo, pedido de indenização por danos morais. Já coloque os dispositivos constitucionais, certo? E os infraconstitucionais. Os constitucionais, artigo 5º, inciso 5 e 10 da Constituição. E o infraconstitucional, CLT, artigo 223, A, B, C, D. Se você entender que a tarifação
lá nesses dispositivos da CLT inconstitucional, aí você não vai utilizar esse, aí você vai utilizar os dispositivos do Código Civil, entendeu? E aí uma outra coluna, tem súmula do TST em relação a esses fatos e a esse pedido? Você coloca também lá. Tem OJ, coloca. Tem súmula do Supremo? Coloca. Tem súmula vinculante? Coloque. Certo? Numa outra coluna, você vai colocar os precedentes obrigatórios. A gente vai tratar lá na frente de precedente. Por quê? Porque, olha só, fatos, enquadramento jurídico, consequência jurídica. Porque você vai enquadrar esses fatos, na verdade, nas fontes formais do direito. Quais são as fontes formais? Constituição, lei infraconstitucional, né? Precedente, que é jurisprudência, que agora é pacífico entendimento, tá, ok? Que é fonte formal do direito. Ou seja, tudo que está no artigo 8º da CLT é fonte formal do direito. Então você pega esses fatos, aqui o pedido, que embasa o pedido, e uma outra coluna, normas, que são as fontes formais do direito, ok? E aí uma outra coluna, você vai colocar assim, ônus. De quem é o ônus de comprovar esses fatos? Porque já vai a primeira dica. O que você comprova no direito para o juiz são fatos. Esses fatos que embasam esses pedidos. E isso que você tem que comprovar, ok? Certo? De quem é o ônus? É do seu cliente? É do reclamante? Sim, é dele. Pronto. Mas espera aí. Se você parar para pensar, não, esse ônus aqui dele está muito difícil. Ele não vai conseguir comprovar, por exemplo, uma dispensa discriminatória em razão da idade. É muito difícil. Por orientação sexual ou por opção religiosa, às vezes ocorrem dispensas discriminatórias, infelizmente. E aí é muito difícil. E aí você pode utilizar a inversão. Pode haver inversão, a distribuição dinâmica do ônus da prova? Sim. Então você coloca tudo isso numa planilha, certo? Pedidos, fatos que embasam, legislação, certo? Súmula, OJ, jurisprudência, né? Precedentes obrigatórios, se tem ou não, certo? Então você vai ter que fazer essa pesquisa, mas você só vai fazer uma vez, e aí depois você vai repetir para todos os seus clientes, certo? E aí uma outra sugestão: não façam só uma entrevista, não. E você, como advogado, que deve fazer, tá? Mais de uma, 2, 3, quantas você puder fazer, certo? E aí, em base, né? Com base, ou melhor, nessas informações que você vai elaborar a sua petição inicial, ok? Tá certo? Então, e aí dentro dessa planilha, você já faz o seguinte, olha, nós estamos em período de pandemia, certo? Algumas audiências telepresenciais. Você faz a divisão dos pedidos da seguinte forma: aqueles fatos que embasam pedidos, que esses fatos, em regra, você comprova por documento, você ou a parte contrária. Por exemplo, um 13º, né? Férias, né? Então, você junta tudo isso aí, todos esses fatos que são comprovados em regra por documento. Por que eu falo em regra? Porque os fatos que embasam determinados pedidos, eles podem ser comprovados por qualquer meio de prova. Pode ser confissão real, confissão ficta, prova documental, prova pericial, não importa. O importa é que qualquer meio de prova é lícito, tá certo? Mas alguns, a gente sabe que em regra dependem de prova documental. Por que eu falo isso? Porque aí você pega um cliente seu e vamos supor que tenha vários pedidos, uns que dependam de prova documental, outros que dependam de prova pericial e outros que dependam de uma prova oral, por exemplo. Não, eu só tenho uma testemunha.
por exemplo, 1 ano sem anotação de CTPS, não tem ninguém, a empresa negou e tudo, eu só tenho uma testemunha. E aí você vai dividir, você vai ajuizar, por exemplo, 3 ações aí nesse exemplo que eu dei. Você, em uma ação, você faz todos os pedidos que, em regra, dependam de prova documental, né? Em uma outra, você ajuiza uma outra ação e faz todos os pedidos que dependam de prova pericial, e em outra, aquelas que, em regra, dependam de uma prova oral. Por que eu falo isso? Porque a gente tem algumas dificuldades nessas audiências telepresenciais, às vezes a internet cai e tudo, a parte não consegue ingressar na sala de audiências e tudo, então, e nós temos algumas regras para isso, certo? Mas se você fizer esses pedidos, por exemplo, que em regra, esses fatos que embasam esses pedidos se comprovem por documentos, a outra parte, sendo o ônus dela, não apresentando-os, o que é que acontece? Então, não há necessidade de audiência, certo? Não vai haver mais necessidade de audiência. E aí o juiz fatalmente vai dar oportunidade para a parte autora, para o advogado manifestar-se sobre preliminares, documentos juntados, não juntados. E aí ele se manifesta e depois o juiz vai verificar. Ó, não precisa audiência aqui. Ou seja, celeridade processual, certo? E já vai julgar esse caso aí. E aquele outro que depende de prova pericial. Aí vai depender da cidade, vai depender da região que você esteja e tudo, se já está funcionando, se não está. Esse realmente é o que, em regra, é o que demora mais, que é o que depende de prova pericial. Por exemplo, um pedido de adicional de periculosidade e tudo. Então você separa as ações. Separe, tá certo? E aquele que dependa de prova oral, às vezes pode até ser que não precise. Exemplo, você citou um fato, fez um pedido de horas extras, a outra parte não juntou o cartão de ponto, tem mais de 20 funcionários, ou então não impugnou esses fatos. Pronto, o fato é incontroverso. Não há mais necessidade de prova. Você vai dizer, olha, você não precisa mais de audiência porque a outra parte não impugnou. Então tudo depende, claro. Isso aqui é uma tentativa de uma saída para que os processos andem mais rápido e tudo, tá certo? Então você pode fazer dessa forma, ok? Então, advogados de reclamantes, façam essas planilhas, tá? Do jeito que vocês quiserem, na ordem e tudo, mas importantíssimo. Aí você pode até estar falando assim, ou então me pergunta, mas peraí, no processo do trabalho eu não preciso dar o enquadramento jurídico, colocar o dispositivo e tudo. Realmente não precisa não. No processo civil sim. Mas isso é para você, ó, direcionando o magistrado. Se aquele fato realmente ocorreu, então você enquadrou corretamente, a consequência jurídica é o seu pedido. O exemplo aí, trabalho das 22 às 5, funcional noturno, é a consequência jurídica. Está na Constituição, está na CLT, certo? Você já enquadrou. Então, se o juiz reconhecer como verdadeiro esse fato que você alegou, e ele decidir contrário ao interesse do seu cliente, ele já estará violando esses dispositivos que regulam a matéria. Perfeito? Ok? Então, é de extrema importância. E quando tem também precedente, quando tem súmula, OJ, TST, e aqueles fatos se enquadram perfeitamente aquela hipótese de incidência, pronto. E a forma de provar, qualquer meio de prova admitido. Mas não esqueçam de fazer essa divisão, principalmente que nós estamos agora nesse período de pandemia, então uns vão correr mais rápido, outros não, né? Então, nesse sentido, ok? Agora, nunca inventem fatos, tá? Porque eu já peguei casos, gente, assim, eu estou falando aqui de prática, né? A gente está falando de prática e, infelizmente, eu tenho que falar a realidade. Às vezes, o advogado faz o seguinte, sai uma notícia TST, aí, olha, por exemplo,
TST condena a empresa por indenização por danos morais, por proibição de uso de banheiro, por exemplo. E aí pega aquele caso e tenta criar um fato que não ocorreu com aquele cliente para enquadrar naquela hipótese. Aí não pode, né, gente? Aí é complicado. Aí realmente é má fé e tudo. E o advogado pode ser responsabilizado, tá certo? Tem a questão da imagem, tem a questão de tudo. Então, saibam disso. Essa primeira aula, né, é só para a gente ter esse contato, o que é que nós vamos fazer, e já dar essas sugestões para vocês. Os fatos precisam... Olha, uma outra coisa que eu vou falar para vocês, principalmente às vezes quando se fala de dano moral, indenização por danos morais. Eu já peguei petições iniciais, assim mesmo, aí o tópico, né? Indenização por danos morais. Aí começa a falar de conceitos jurídicos. O dano moral é isso, isso, aquilo, outro, e não sei o que, a consequência é essa. Aí o assédio moral, que são coisas diferentes, depois a gente vai falar disso lá pra frente. A diferença do dano moral no sentido estrito, dano moral no sentido amplo, assédio moral, assédio sexual. Mas dizes, o assédio moral é isso acontece. Então, ou seja, dá conceitos jurídicos, né? Aquela peça maravilhosa e tudo cheio de conceitos jurídicos, dispositivos e tudo, mas o que o juiz precisa, o que é mais importante são os fatos. E às vezes eu procuro, cadê o fato aqui que embasa o pedido de indenização por danos morais? E juro para vocês, eu já peguei vários casos assim, que não tinha um fato sequer, só tava conceito jurídico e tudo, aí jurisprudência, doutrina, não sei o que. Então, olha, uma outra sugestão logo para vocês, tanto para petição inicial, contestação, recurso ordinário, embargo, sejam sucintos, simples, linguagem simples. Não tentem inventar nada de latim, nada de querer falar difícil, nada disso. As peças de vocês, assim como as sentenças, também com todo respeito, claro, aos que entendem de forma diversa ou contrária, mas elas têm que ser simples, para que o jurisdicionado, o cliente do advogado, o cliente do advogado, e aqui dos advogados, ou melhor, se é reclamante ou reclamado, entendam. Porque senão às vezes o cliente disse, doutor, eu ganhei, eu perdi, eu li aquela sentença várias vezes, ou então sua peça, o que é que quer dizer, o que é que não quer. Sejam simples, tá certo? Então o processo é celeridade, é simplicidade. O princípio da simplicidade é um dos pilares no processo do trabalho. Ok? Então façam isso, ok? Então, fatos, enquadramento jurídico, consequência jurídica. Como eu comprovo esses fatos? Em regra documental, prova pericial, ou esses fatos devem ser comprovados pela outra parte, pode haver inversão. Por quê? Porque é mais fácil para outra parte comprovar do que o meu cliente. Agora já uma outra sugestão, não tentem banalizar o instituto da distribuição dinâmica do ônus da prova, porque a regra é aquela do artigo 818, incisos 1 e 2 da CLT. Ao autor incumbe comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Ao réu incumbe comprovar os fatos distintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor. Essa é a regra do jogo, mas pode haver inversão? Pode. Eu dei um exemplo aqui, dispensa discriminatória, né? Por idade, por exemplo. Como que a pessoa vai comprovar, né? Se, olha, o empregador demitiu porque está com idade X e tudo, mas como que ela vai comprovar? Não tem câmeras, ninguém presenciou nem nada, é muito difícil, né? Aí se pede a inversão. Agora tem que pedir, tem momento certo para se pedir, antes da instrução e tudo. Então tudo é uma sequência. E atentem para o seguinte também: as peças mais importantes no processo são
petição inicial e contestação. Por quê? Porque a partir do momento que a contestação é apresentada, ficam estabelecidos os limites da lide. Ninguém pode alterar mais os fatos narrados nessas duas peças, salvo um fato superveniente, claro, que venha a ocorrer depois disso aí, mas sobre fatos já ocorridos, não. Entenderam? Então eu não posso, por exemplo, aqui alegar um fato e aí depois da contestação, não, excelência, não foi esse fato, foi um erro material, não. Então tenham muito cuidado com os fatos, porque a partir daí que o processo vai tomar um caminho, um rumo, e o juiz vai saber qual é a prova que melhor se adapta, ou então quem vai comprovar, de quem é o ônus, e não é se o juiz vai inverter, ele vai fazer isso, vai dar oportunidade para outra parte, entendeu? Então, fatos são importantíssimos. E o meio de prova é a criatividade do advogado, ok? Volto a repetir, lealdade processual, e sempre trabalhem com fatos reais que ocorreram, ok? Não invente fatos aqui se você for advogado de reclamante, e se você for de reclamado, não tente negar sobre fatos que realmente ocorreram, certo? Que o juiz vai pegar, ele vai instruir tudo isso, e depois nós vamos falar de fatos controvertidos, fatos não controvertidos, de que forma nós vamos falar qual a diferença entre matéria fática para matéria de direito, e lá para frente a gente vai caminhando aos poucos. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e a gente vai caminhando. E não esqueçam dos nossos compromissos. Até a próxima, tudo de bom.